trazendo pra vocês mais um review de Ninjago Mestres Expendidos, dessa vez do 10º episódio da 7ª temporada, Perdidos no Tempo. Esse episódio encerra a temporada, né? Ele se inicia no pântano com o Jay correndo pro lado de fora lá, né? Do domo, perguntando por que o Kai e a Nia arriscariam a vida para ir atrás do Crux e do Acronix. Então a Maya explica, né, que é o único jeito de salvar o Mestre Wu. Então ela se apresenta o Ray, e eles explicam, né, que só a lâmina reversa pode salvar o Mestre Wu dos efeitos do Soco do Tempo. O Cole diz que eles precisam ajudar, né, e pergunta para o Cyrus Borg se ele pode construir uma máquina do tempo. Ele fala que não, e a Maya explica que sem as lâminas do tempo não dá. Então só resta eles aguardarem, né, que eles retornem. Então o Jay aproveita, vira para o Samurai X, né, e pergunta, e diz: "Ô, Samurai 2.0, você pode nos contar quem você é?" E o Samurai X diz: "Não." Literalmente, a única fala do Samurai X no episódio inteiro é não. Toda vez que vai falar é não. Mas enfim. Basicamente, o Kai e a Nia são a única esperança de Ninjago, né? O Ray tá meio mal e o Zane, usando o scanner, percebe que ele foi acertado, né, pela lâmina do avanço. Ele tá sofrendo os mesmos efeitos do soco do tempo que o Mestre Wu tava passando, né? Mas o Kai e a Nia podem curá-lo. Só que o Ray fala, né, que só se eles recuperarem a lâmina do tempo, a lâmina de reversão, e voltarem a tempo. Dentro do Iron Doom, né, que está viajando no tempo, nós vemos o Crux e o Acronix. O Acronix está tirando foto lá com o Borg Pad dele, animado, né, que a batalha vai se repetir, ninguém pode pará-los agora. E o Kai, a Nia e o Mestre Wu, eles conseguiram de alguma forma se esconder dentro do Iron Doom, né? E uma curiosidade, gente, enquanto eles estão lá viajando no tempo, nós vemos vários momentos do passado, inclusive momentos da temporada anterior, Piratas do Céu, momentos onde vemos o Narakan. Então, mesmo com o terceiro desejo do Jay, tudo meio que aconteceu. Ou seja, os eventos de Piratas do Céu ainda estão no devido fluxo do tempo, né? Mesmo o Jay tendo desejado que ninguém tenha achado o bulho de Thyran. Mas enfim, o Kai diz pra Nia que vai mostrar, né, o ninguém que vai deter o Crux e o Acronix, mas ela fala que eles precisam se esconder até a hora certa. O Kai se pergunta o que é que eles quiseram dizer, né, com a batalha vai se repetir, mas logo eles têm essa resposta, pois o Crux e o Acronix voltaram para 40 anos no passado, durante, né, a batalha dos Mestres Elementais contra as Mãos do Tempo, quando o jovem Wu e o Garmadon derrotaram o Crux e o Acronix, e usaram as lâminas do tempo de Chronos Steel, né, para pegar seus poderes. Então eles criaram o vórtice temporal, jogaram as lâminas lá, o Crux e o Acronix também foram para lá. E aí, né, beleza. Depois da luta nós vemos, né, os mestres elementais conversando. Entre eles nós temos a mestra do raio, a mãe biológica do Jay. E sim, foi confirmado que é ela, pois ela menciona o marido dela, o Cliff, que a gente sabe que é o Cliff Gordon, pai biológico do Jay. E o senso de humor dela é igual ao do filho, então já sabemos a quem ele puxou, né, esse lado piadista. Ela tá lá conversando com o mestre elemental do gelo, quando o Iron Doom aparece, né, o Crux e o Acronix saem dali, e mandam os guerreiros Vermilion atacarem. Então começa uma luta, os mestres elementais estão muito confusos, né, eles conseguem meio que fechar as portas para impedir que os Vermilhos entrem. Enquanto isso, o Kai e a Nia tentam arrancar a lâmina de reversão do gerador, né? Mas não conseguem, pois ela está presa. E eles notam que os mestres elementais estão com dificuldades, pois eles nunca viram um vermelho antes. Eles não sabem como derrotá-los, mas eles sim. Então o mestre Wu aparece, né, perguntando o que é que está acontecendo, e o Kai diz: olha, é uma longa história, mas a gente está 40 anos no passado, quando vocês lutaram contra as mãos do tempo no monastério de Spinjitzu, e no momento vocês estão perdendo. Nós temos que ajudar. E o mestre Wu fala: não, eu já avisei vocês os perigos da viagem no tempo. Qualquer mudança muda tudo. E aí, né, é uma referência à mesma frase que ele falou lá na segunda temporada de Ninjago, no episódio 6, quando o Kai, o Jay, o Cole e o Zane voltaram no passado para impedir o Garmadon, que estava com a Mega Arma, né? E dessa vez, a Nia e o Mestre Wu também viajaram no tempo, fazendo com que o Lloyd seja o único ninja, né? O único da equipe que não voltou no tempo ainda. Mas enfim, o Mestre Wu fala que os dois ainda não eram nascidos nessa época, então eles não podem ajudar. E aí ele acaba desmaiando. O Kai diz: não, a gente tem que fazer alguma coisa, Nia. Você não ouviu o que ele falou? Nós não podemos nos revelar. Aí ele: não, as coisas já estão mudando.
E lembra do que o Mestre Wu também fala? Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se nós não ajudarmos hoje, não vai haver um amanhã. E aí a Nia lembra, ela sabe quem existe nessa época. Eles podem não existir, mas ela sabe quem existe. Então eles escondem, né, o Mestre Wu num lugar seguro, abaixo do monastério, né? E eles colocam a capa dos guias dele e vão pra luta, fazendo com que o jovem Wu confunda os dois com o Rei e com a Maia, pois eles são o Mestre Elemental do Fogo e a Mestre Elemental da Água. Então faz todo sentido ele fazer essa confusão, né? Ele não tá vendo os rostos. Ele diz, Rei e Maia, vocês voltaram para ajudar. E aí o Kai, sim, engraçando a voz, né? E nós estudamos os guerreiros. Para derrotá-los, não podemos deixá-los se recomporem. E aí o Garma não aparece, não é? Eu pensei que vocês estavam exaustos após forjar as lâminas do tempo. O Kai dá uma desculpa dizendo que eles descansaram. E aí os mestres elementais estão lutando contra os vermelhos, né? Conseguem virar o jogo. E aí o Krugs e o Acronic já estão de saco cheio do Blank e do Regmat. Desmancham os dois, colocam os capacetes deles, né? E dispensam os serviços da comandante Máquia, também desmanchando ela, né? E aí eles usam os capacetes, eu não sei se o capacete dos comandantes tem esse poder de fazer a conexão em colmeia, né? A mente coletiva. Mas eles chamam todas as cobras de volta para o Iron Doom. E o Iron Doom começa a atacar os mestres. O Kai e a Nia até tentam atacar o Iron Doom, mas são jogados longe, né? Então o Iron Doom pega o jovem Wu e diz: rendam-se, iremos destruir os mestres elementais, mas pouparemos os cidadãos de Ninjago. Se recuse e iremos destruir todos sem piedade. Então o jovem Wu se rende, né? E lá embaixo, o Kai e a Nia, junto do Mestre Wu, percebem que o Krugs e o Acronics mudaram o resultado de uma batalha importante para a história de Ninjago. Qualquer mudança muda tudo. No futuro, lá no pântano, os ninjas percebem que a cidade de Ninjago mudou. Ela não está mais tecnológica, está bem simples até. E aí, o Borg Watch do Cyrus desapareceu. Se as tecnologias do Cyrus desapareceram, significa... E eles vão correndo até o Zane, que foi desativado. E ele não está mais com a aparência de titânio dele, ele está com a aparência inicial dele mesmo. Tipo, todo amarelo, bem basicão, quando o Dr. Julian montou ele, né? E aí, no passado, o Kai fala que eles precisam fazer alguma coisa. Ele pega a Dragon Blade e fala pra Nia que eles vão fazer o mesmo que fizeram no Mar Fervente. Os dois invocam o Dragão Fusão, né? E vão lutar contra o Iron Doom. O jovem Wu percebe que talvez haja esperança, pois o excesso de confiança das mãos do tempo pode ser a ruína deles. O Acronics comenta que o fogo e a água são quase tão chatos quanto os filhos, né? Mas o Crux diz, você não reconheceu? São os filhos. E eles vão, né? Ativam a barragem máxima do Iron Doom e também a energia temporal total. A Nia, ela tem uma ideia e ela pede para o Kai ganhar tempo para ela, né? Ela salta do Dragão Fusão e o Kai tem problemas para controlar sozinho, né? Os mestres elementais usam seus poderes para distrair o Iron Doom. E aí o Crux está tão irritado e fala que o Kai e a Nia interferiram pela última vez. Ele irá destruí-los com as próprias mãos. Só que a Acronics lembra que eles ainda têm o Iron Doom. Eles podem ir para qualquer tempo, qualquer lugar que eles quiserem, qualquer época. Então eles podem ir para uma época onde a vitória dos dois é certa. Uma época onde o Kai e a Nia não existem. O Crux diz, você quer ir ainda mais para o passado? Ele, não, eu quero ir para o futuro. Pois o Kai e a Nia não estão lá, eles estão no passado. E aí o Crux e a Acronics abrem, né, um vórtice temporal usando o gerador lá do Iron Doom. E vão embora. E aí o Kai, né, ele percebe que eles fugiram, ele se encontra com a Nia lá no pé do monastério, bem embaixo, né? E fala que falhou com ela, falhou com os pais, falhou com o Mestre Wu, falhou com todo mundo. Nesse momento, o Mestre Wu aparece e bem revigorado. Ele fala pro Kai que o fracasso é muitas vezes temporário, ele pode ser corrigido. E com esforço até revertido. O Kai diz, espera, mestre, o senhor está... Ele, sim, curado do soco do tempo. Graças a você e a Nia. E ela, e a lâmina reversa. E ela mostra, né, a lâmina reversa. O Kai se pergunta como ela conseguiu. Ela, você lembra do que a mãe nos disse? Logo após o Krugs e o Acronics sumirem, eles encontraram a lâmina de reversão. E o Kai, ela estava no bosque perto do monastério. Mas eles esconderam a lâmina no Mar Fervente. E aí o Mestre Wu diz, a gente está no passado, a lâmina ainda não foi escondida. E aí, né, fica óbvio, a Nia foi, pegou a lâmina, curou o Mestre Wu, e eles estão ali. Só que o Kai nota que não dá para eles seguirem o Krugs e o Acronics, eles estão presos ali.
E o Mestre Wu fala que quem não aprende com o futuro tá fadado a repetir o passado. Em 40 anos ele vai cometer um erro de tentar lutar sozinho, mas eles podem corrigir esse erro. Por quê? E aí o Kai diz, nós ainda temos tempo. E aí os três pegam na lâmina de reversão, né? Focam e acabam ativando ela. E ela reverte o tempo. Então o Iron Doom volta pra lá. O Mestre Wu e a Nia soltam a lâmina, né? Pra não serem afetados. E o Kai, ele volta pro Dragão Fusão. Então ele desvia do golpe do Crux e do Acronix, que ativam um vórtex temporal, né? E aí ele vai, pega o Mestre Wu e a Nia. E, tipo, o Mestre Wu tá curado. Ele não ficou segurando a lâmina do tempo. Então ele não foi revertido. E aí, né, eles voltam, pois eles precisam garantir que o futuro não seja afetado. Eles vão seguir o Crux e o Acronix pelo vórtex temporal. Nesse momento, o Mestre Wu joga a lâmina do tempo pro eu dele do passado, né? E ele fica confuso, tipo, ué, a lâmina reversa como? Mas o Garland diz, olha, eu não sei, mas ela é perigosa demais pra se manter. Leve ela pro mar fervente. Então o jovem Wu sai correndo, né, pra provavelmente entregar a lâmina pro Ray e pra Maya. E aí dentro do Vortex, né, o Kai, a Nia e o Mestre Wu entram no Iron Doom. Enquanto isso, no presente, os ninjas veem que Ninjago voltou ao normal, o Zen tá de volta na forma titânio. Só que o Ray tá cada vez mais velho graças ao soco do tempo, né? E aí o Acronix explica pro Crux que se eles viajarem bastante no futuro, ninguém vai conhecê-los. Só que aí o Kai fala que eles não acertam nunca, né? Eles se viram e veem que o Kai, a Nia e o Mestre Wu estão ali. O Acronix está com raiva, fala que isso acaba agora, né? E os dois começam a lutar contra o Kai, a Nia e o Wu. Durante a luta, o Wu é jogado para um lado, né? Ele vê que estão passando pelo presente, ele vê o Ray velho. E aí, né, ele se vira, vê que o Kai e a Nia foram rendidos e o Acronix fala que não há nada que ele possa fazer. Então o Mestre Wu toma uma decisão, diz, exceto o que deve ser feito. Então ele salta para fora do Iron Doom, arranca a lâmina reversa do gerador, o Iron Doom começa a girar, né? O Mestre Wu pula dentro de novo e o Crux e o Acronix ficam, você é louco, vai destruir todos nós. E aí o Kai e a Nia acabam sendo jogados pra fora e ficam pendurados, né? A Nia fica pendurada no Kai, que fica pendurado no Mestre Wu, que tá segurando lá dentro, né? Elas perguntam como o Mestre Wu fez isso, o Kai pergunta por que ele fez isso. E o Mestre responde que eles vão saber quando chegar. Eles perguntam o que é que o Mestre está fazendo, né? E o Wu fala, deixando para amanhã o que não pode ser feito hoje. Então ele solta o Kai e a Nia e solta a lâmina do tempo, né? Ele vira para as mãos do tempo e diz, como você falou, Acronix, e isso acaba agora. Então o Wu se sacrificou, né? E aí no presente o Kai e a Nia voltam para o pântano com a lâmina do tempo, curam o pai deles. E aí os ninjas perguntam o que é que aconteceu com o Wu, e o Kai diz, ele ainda está no Iron Doom. Ele ficou lá para lutar contra o Crux e com a Acronix. Agora ele se foi. E aí o Cole diz, espera aí, então nós não temos mais o mestre? E, bom, tecnicamente esse argumento tá certo, porque eles perderam o Garmadon lá, na quarta temporada, quando ele foi banido pro Reino Maldito, e de novo, quando ele morreu de vez, né, quando a Preeminente foi afogada, no final da quinta temporada, e agora eles perderam o Wu, pois o Wu tá perdido no tempo. Só que o Jay lembra o Cole que não, eles têm um mestre, Mestre Lloyd. E aí o Kai vai lá, né, entrega a lâmina de reversão pro Lloyd, que diz, ouçam, primeiro nós nos livramos dessa coisa, pois ela é poderosa demais. Então vamos reunir toda a nossa energia e não vamos descansar até sabermos onde está o Wu. E assim se encerra o episódio e a temporada. Mas calma, gente, eu tenho algumas explicações para dar para vocês. Não foi dito no episódio, mas foi revelado pelos criadores depois, né? O Kai e a Nia devolveram sim a lâmina reversa pro Mar Fervente após os eventos dessa temporada, então ela tá segura lá. E tipo, não dava realmente pra eles viajarem no tempo, pois eles só estavam com uma lâmina, não com as 4. Então o Wu tá mesmo perdido pelo tempo. Originalmente era pra essa temporada ter um final diferente. Por exemplo, o Crux e a Acronix tinham plano de viajar 200 anos no futuro, né? Eles até chegam no Ninjago futurista, só que encontram com um Kai mais velho que revela que eles só estão 40 anos no futuro. Ele usou a lâmina reversa para desacelerar a viagem dos dois. E aí o Crux e o Acronix são presos na prisão Cryptarium 2.0, né? E nós vemos os ninjas mais velhos com os visuais que eles viram lá no labirinto na tumba do primeiro mestre Spinjitzu, né? Ou seja, o Jay tá mais velho, a Nia tá mais velho, o Zen tá mais velho, o Kai tá mais velho, o Cole que não tá ali. E aí, né?
tem uma suposição de que eles tinham filhos e estavam contando as histórias do passado para eles. E esse seria o final da série, né? Mas foi descartado e nós tivemos isso. Outra coisa que eu tenho que explicar para vocês. Essa é a última vez que nós vamos ver esses personagens com esses visuais. Por quê? Essa temporada começou a ser exibida em maio de 2017. No mesmo ano, a Warner lançou Lego Ninjago, o filme. Um filme que não é canônico para a série, se passa em outro universo, né? Onde a história é diferente e os personagens têm um visual diferente. Acontece que o filme acabou atraindo novos fãs, né, para a série. Então, o que eles fizeram? Eles mudaram os visuais dos personagens na série, deixaram parecidos com o visual do filme. Então essa é realmente a última vez que nós vamos ver esses visuais para os personagens. Nós vamos voltar a ver, mas tipo só em flashback mesmo. De resto é tudo visual novo. Mas eu vou explicar isso melhor no meu próximo vídeo, né? Que vai ser a review do filme de Ninjago. Então aguardem. Outra coisa. Essa é a última vez que nós temos o Mestre Wu com aquela narração de anteriormente em Ninjago. No próximo episódio já vai ser outro personagem que vai fazer a narração. Mas também é a última vez em que os ninjas vão usar seus dragões elementais e o Erditsu. Por quê? A explicação na vida real, né, é porque seria muito overpowered. Eles estariam muito poderosos, né? Não é à toa que nerfaram Lloyd na terceira temporada porque ele estava com poder dourado. Então os ninjas estariam muito OP com os dragões elementais e com o Erditsu. Então eles não vão mais usar. Mas nós temos uma explicação para isso. Tommy Anderson, né, que é um dos criadores lá que trabalhou na série, começou a escrever um livro chamado Way of the Departed, Caminho dos Mortos, né? E é um livro que pode ser canônico, mas ao mesmo tempo não precisa ser canônico. Tipo, você não precisa ler o livro para entender a série, mas ele pode explicar algumas coisas. O livro não foi finalizado, mas o Tommy falou, né, falou ano passado, inclusive, que ele já terminou de escrever. Ele estava postando, tipo, um capítulo por vez no Twitter dele, mas ele terminou de escrever. E ele vai reformular algumas coisas para encaixar, né, o livro na história da série entre a 7ª e a 8ª temporada. Basicamente, o plot do livro é que o Cole tá tentando descobrir as origens da cicatriz, né, que ele ganhou lá no dia da despedida, após recuperar o corpo dele. E o vilão principal do livro seria o Klaus, que graças à trilogia da Ilha das Trevas sabemos que está preso no submundo. E basicamente nesse livro explica o porquê dos ninjas não usarem mais Erditsu e não poderem invocar os dragões elementais. Basicamente o Erditsu puxa energia de uma magia negra chamada Edo. Então, obviamente, os ninjas não vão usar magia, não vão continuar usando Erditsu, pois ela é baseada em magia negra e pode acabar corrompendo eles. Por isso que eles não vão usar mais Erditsu. Quanto a não invocarem os dragões elementais, o Zane tem uma teoria de que eles ficaram com medo após perder o Mestre Wu e não conseguiram mais invocar os dragões. Então é basicamente esse o motivo no universo para eles não usarem mais essas habilidades. Já na vida real é só porque eles ficarem muito OPs mesmo. E outro aviso, cronologicamente entre a 7ª e a 8ª temporada nós temos um curta, mas eu não irei trazê-lo agora, eu vou trazê-lo em breve. Por quê? Porque basicamente, para celebrar, né, os 10 anos de Ninjago, os criadores da série criaram uma série de curtas chamada Ninjago Reimagine. Uma série de curtas criados pelos fãs, reimaginando alguns cenários, né, diferentes de Ninjago, tipo o What If da Marvel mesmo. Possibilidades do que poderia ter acontecido, mas não aconteceu. E esses curtas não são canônicos, exceto um, que pode ser sim considerado canon. Um curta chamado Golden Hour, Hora Dourada. Basicamente, esse curta mostra o que aconteceu com o Wu na batalha dele contra o Krubs e Coatronics no Iron Doom após o Kai e a Nia voltarem para o presente. Mas é isso, em breve eu vou trazer esse curta para vocês. Eu não vou explicar o porquê, porque meio que tem spoilers, né? Mas no futuro eu prometo que vou trazer o curta. Em breve talvez eu traga o resumo do livro caso esteja publicado. E é isso, o vídeo fica por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus te amo. Um forte abraço, até a próxima aí. Vejo vocês com a review do filme. Tchau! Oh, I'm gonna do this on my own.
No point in blaming you, you did not know. Oh.